Você é microempreendedor individual e está com dúvida se precisa ou não fazer a declaração do imposto de renda agora em 2025? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou mostrar em detalhes para você. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o contador Bruno, proprietário aqui da Inbound. Vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre uma situação que muita gente tem dúvida, que é em relação à declaração de imposto de renda para o MEI. Será que é obrigado ou não é obrigado fazer a declaração do MEI? Então, a declaração de imposto de renda no MEI, né? Então, se você não é inscrito no canal ainda, eu peço que já se inscreva, deixe seu like para fazer com que esse e outros conteúdos que a gente traz aqui diariamente, e a gente está trazendo bastante conteúdo agora em relação à declaração de imposto de renda de 2025, chega a mais pessoas, ajude aí a mais empreendedores, a mais profissionais, para que você mesmo consiga fazer aí sua declaração de imposto de renda, ou se precisar, a nossa contabilidade também está disponível para ajudar você na entrega da declaração de imposto de renda agora de 2025. Para ajudar vocês, eu vim aqui para minha outra tela para detalhar, né, trazer com mais detalhes informações em relação ao MEI, se precisa ou não fazer a declaração do imposto de renda. E aí a gente vai tratar aqui uma planilha simples para trazer para vocês uma simplicidade mesmo em relação aos cálculos aqui. Vamos supor que esse MEI ele teve o faturamento de 60 mil, despesas de 2024, né, foi de 15 mil reais, consequentemente um lucro de 45 mil reais. Se a gente tiver uma contabilidade, a gente vai conseguir fazer a declaração do imposto de renda com 45 mil reais de lucro e não vai pagar nada de imposto. Então, a gente não vai estar obrigado a fazer, porque só quem tiver rendimentos isentos acima de 2 mil reais está obrigado a fazer, mas a declaração do imposto de renda ela é sempre importante, porque se você vai solicitar um financiamento, algum crédito no banco, é importante que você tenha ali o seu imposto de renda de pessoa física também feito, né? Então, nesse sentido, tendo uma contabilidade, a gente conseguiria distribuir 45 mil reais de lucro. Mas, Bruno, eu tenho MEI, eu não sou obrigado a fazer a contabilidade mensal, ter assessoria contábil. Consequentemente, a gente tem essa informação e realmente, né, o MEI ele não precisa de uma assessoria contábil, não precisa de um contador ali lidando no dia a dia com a parte contábil da empresa. É a única empresa, né, que é dispensada de ter contabilidade. E nesse sentido, como é que a gente vai fazer o cálculo se a gente não tem contabilidade? A gente não vai ter o lucro efetivo para distribuir no imposto de renda de 45 mil. Por quê? Se você presta serviços, e aí eu vou colocar aqui, serviços, a gente tem uma isenção de 32% do faturamento. Então, 32% do faturamento. E se for comércio ou indústria, 8%. Então, aqui a gente já pressupõe que você fez a sua declaração do MEI. É importante, se você ainda não fez a declaração do MEI, clica aqui que a gente tem também um vídeo explicando para vocês em relação à declaração do MEI agora para 2025 e como você vai fazer essa declaração, informando ali o faturamento de serviço e informando o faturamento de comércio e de indústria, né, que tem essa possibilidade. Então, como que funciona, né, essa presunção do lucro? Porque se a gente não tem contabilidade, a gente não consegue ter o efetivo valor do lucro que teve. Então, consequentemente, a Receita Federal ela nos dá a possibilidade de fazer a transferência do lucro para a nossa pessoa física utilizando ali a presunção. A presunção ela está baseada na legislação, então eles fizeram alguns estudos em que as empresas de serviço tinham mais ou menos 32% de lucro e as empresas de comércio mais ou menos 8%. Então, a gente pode fazer diretamente, pegar esses 60 mil, multiplicar por 32%. Isso aqui a gente vai jogar diretamente na nossa distribuição de lucros, os rendimentos isentos lá da nossa declaração de imposto de renda. Então, consequentemente, a gente vai ter aqui o valor de 19.200, onde a gente vai declarar na declaração na parte de rendimentos isentos. E o restante disso, por exemplo, esse 45 mil, que é o nosso lucro, menos o 19.200, que daria 25.800, a gente declararia como
rendimentos tributáveis. Então aqui vai incidir imposto. Mas se teve somente esse 25.800 de rendimentos tributáveis, ainda não vai pegar tributação e ainda não vai estar obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Porque se a gente pegar as regras de obrigatoriedade de entrega da declaração de imposto de renda agora de 2025, a gente já tem também um conteúdo falando sobre isso agora em 2025, acima de R$ 33.800 é que a gente vai ter a obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda em relação a rendimentos tributáveis. Então, estaria dispensado de fazer a declaração do imposto de renda, apesar de que a gente sempre recomenda que faça a declaração do imposto de renda informando esses valores, porque vai ser importante ali em caso de financiamento, em caso de crédito, para comprovar seu rendimento mesmo. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem uma situação de uma empresa, de uma pessoa que não está obrigada sendo MEI. Então, está dispensado de entregar. Pode entregar? Sim, pode entregar. Vai pagar imposto? Não, não vai pagar imposto. Dependendo de outras ocasiões que podem acontecer, né? De ter alguma venda de algum imóvel, venda de algum bem, pode ocorrer ali um ganho de capital, alguma coisa nesse sentido. Ter ações na Bolsa de Valores, pode ter essas informações ali, tributos, né, de imposto a pagar. Mas nesse sentido aqui, pegando só como a regra, tem um MEI e estou recebendo mais ou menos esse valor, está dispensado então de fazer a declaração do imposto de renda de pessoa física. Agora vamos tentar passar para outro cenário aqui. Vamos aumentar isso aqui para 80 mil e deixar as despesas como estão. O lucro, se a gente fosse transferir como tendo a contabilidade em efetivo, a gente conseguiria transmitir ali isento, né, 65 mil para a nossa pessoa física de uma forma isenta, então não ia pagar nenhum imposto. Agora a gente já tem uma situação aqui que mudou um pouco, né? A gente tem que mudar, porque apesar de a gente conseguir fazer a declaração do imposto de renda com isentos de 25.600, que é 80 mil vezes 32%, né? A gente não conseguiria deixar de entregar o imposto de renda, a declaração do imposto de renda, porque acima de 33.800 a gente já estaria obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, e aqui já pagou esse valor. Consequentemente, eu vou vir aqui para a minha outra tela para mostrar para vocês dentro da declaração do imposto de renda como que ficaria, né? A gente vai vir aqui, ó, em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, e aqui a gente vai colocar o CNPJ, o nome da fonte pagadora, que seria ali o seu próprio MEI, né? O CNPJ do MEI, o nome do MEI, o rendimento, que a gente acabou de verificar aqui, ó, 39.400. Então aqui a parte de rendimentos tributáveis, 39.400. O que a gente pode deduzir aqui na contribuição previdenciária oficial é pegar ali, por exemplo, 1.412, que foi o salário mínimo do ano de 2024, multiplicar por 11%, por 5%, que é o INSS do MEI, e multiplicar por 12. Consequentemente, a gente tem 847,20 de dedução aqui. 847,20. Imposto retido não tem, 13º não tem, imposto de renda sobre o 13º salário não vai ter também. Consequentemente, a gente vai ter essa informação aqui, e nos rendimentos isentos, a gente vai jogar aqueles 32% lá. Por enquanto, eu só utilizei o de 32%. Se a sua realidade é de 8%, né, comércio ou indústria, a gente vai utilizar de 8%. E aí aqui, se eu montar esse cenário aqui, vocês vão ver que vai ser até um valor maior de rendimento tributável ali. Ó. A gente vai pegar, multiplicar por 8%, vai dar 6.400 de rendimentos isentos. E a diferença desse para este seria de 58 mil. Tá? Eu vou fazer primeiro lá na declaração de imposto de renda com esse rendimento aqui. Então lá nos rendimentos isentos, vou até nomear aqui, ó, rendimentos isentos. E aqui os rendimentos tributáveis. Então o rendimento tributável dessa parte aqui eu já lancei. E o rendimento isento, 25.600, eu vou vir aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis, novo, vou vir procurar rendimentos de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte. Apesar do MEI
ele tem uma nomenclatura diferente, ele vai estar enquadrado aqui, né? Titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional. A gente vai clicar aqui, colocar também o CNPJ e o nome da fonte pagadora, que vai ser o seu CNPJ e o seu nome do MEI ali, né? E nesse sentido a gente vai buscar o valor que a gente acabou de verificar de rendimentos isentos, 25.600. Então aqui vai estar o valor de 25.600 e consequentemente aqui, ó, no cantinho, na declaração do imposto de renda, ele vai trazer que a gente pode pagar por deduções legais, então tem imposto a pagar aqui nesse caso, por deduções legais, que está dando 1.216,69, ou por desconto simplificado, que está dando 341,76. Então a gente vai sempre optar por que tiver a menor tributação, nesse caso, por desconto simplificado. É lógico que quando a gente está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, a gente vai botar os nossos bens, colocar todas as informações que a gente tem em relação a pagamentos, por exemplo, aqui de médico, dentista, plano de saúde, toda essa questão tem que ser declarado. Então, se você também tem dúvida em relação a como fazer essa parte da declaração do imposto de renda, lançando todas as partes do imposto de renda, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar à disposição para ajudar vocês, ou bote aqui nos comentários a sua dúvida, que a gente vai criando conteúdos aí para ajudar vocês também nessa declaração de imposto de renda de 2025. Consequentemente, aqui a gente tem um valor a pagar de R$ 341,76. O que a gente pode também simular é utilizar o de comércio e indústria. Mas, para não ficar muito extenso esse vídeo, é só você pegar 8%, jogar como rendimento isento e ficar como rendimento tributável esse valor de R$ 58.600. É lógico que, às vezes, não vai utilizar todo esse lucro, né? Nem todo esse lucro foi transferido para a sua pessoa física. Então, consequentemente, a gente não vai utilizar o valor total do lucro. É bem importante a gente ter ciência em relação a essas partes, porque isso vai influenciar também na nossa declaração de pessoa física. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer nesse vídeo hoje para vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixem nos comentários. A gente vai trazer novos conteúdos aqui para ajudar vocês. Fiquem com Deus e até mais.